Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje nós estamos aqui com a doutora Regina Azevedo, que vai nos falar sobre treinamento essencial. E nós podemos daí concluir por que isso importa na perspectiva do letramento em saúde. A Regina é jornalista, é mestre em ciências da linguagem, é doutora em psicologia organizacional e do trabalho, além de ser professora e consultora dedicada à comunicação, motivação e desenvolvimento humano. Como bem formada em todas as suas frentes pela USP, ela também é professora na USP, no PES, que é o Programa de Educação Continuada em Engenharia, onde ela leciona para engenheiros e para profissionais da tecnologia, temas ligados à comunicação interpessoal e empresarial, motivação, gerência de recursos humanos, marketing corporativo e confiabilidade humana. E como jornalista e podcaster, ela produz o podcast Entre em Si, um espaço de reflexão sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e comportamento, sempre com uma linguagem acolhedora, acessível e cuidadosamente construída, orientada pela formação em programação neurolinguística e pelas pesquisas desenvolvidas no mestrado e no doutorado que ela fez. Ainda mais, ela é fundadora e diretora da Outras Palavras, assessoria em comunicação, onde desenvolve projetos de marketing pessoal e empresarial, branding, comunicação cultural, arquitetura da informação, criação de portfólios e roteiros estratégicos. E qual o propósito? Como ela diz, é simples e profundo. Criar experiências que marcam nas vidas das pessoas, nas marcas e nas organizações. Como autora, ela assina Treinamento Essencial, foco do nosso tema hoje, e outros títulos voltados ao crescimento humano, entre eles Prazer em Conhecer-se, Redescobrindo o Prazer de Viver e Mulher de Verdade, sempre na linha de sua trajetória profissional, comunicar para transformar. Em todas as frentes em que atua, ela busca transformar comunicação em clareza, conexão e desenvolvimento, ampliando possibilidades e fortalecendo pessoas, equipes e marcas. Pode-se dizer, como ela mesma diz, que essa é a sua paixão. Mostrar que comunicação é ciência e possui métodos, não apenas estratagemas, e que tudo isso funciona para alavancar negócios e carreiras. E aí, Regina, tudo bem? Tudo bem, depois desta honrosa aí apresentação, eu espero que sobre tempo para a gente falar do treinamento essencial. Agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui na Rebraus, né, para quem eu já colaborei algumas vezes, né, professora? Já colaborei. E hoje eu tenho a oportunidade de mostrar um pouquinho mais sobre o meu trabalho, o meu verdadeiro trabalho, porque todas as vezes que eu colaborei com a Rebraus foram temas focados especialmente, né, no letramento, nas áreas médicas, de nutrição, etc. Isso, exatamente. A gente não pode deixar de dizer que você colaborou, inclusive, com o próprio design de algumas marcas que nós colocamos em podcasts e vídeos que nós desenvolvemos. Você é nossa parceira em pesquisa, né, Regina? Mas eu tinha que dar todo esse seu, que eu chamo, eu gosto de carinhosamente chamar de pedigree, mas eu tinha que dar um pouco isso, porque para o pessoal conhecer você e saber o potencial que nós temos de discussão hoje com o treinamento essencial, que é esse seu último livro, né? Que foi lançado recentemente. Eu vou, inclusive, colocar na descrição do episódio o link para que as pessoas possam acessar e adquirir um exemplar seu, né? E avisando logo, dando um pequeno spoiler para os nossos ouvintes, que nós vamos ter 2 episódios com você, né? Um visando mais a questão do atendimento e outro mais focado no treinamento, né? Então, conta para a gente, Regina, para a gente poder começar, qual é que foi a sua inspiração para escrever Treinamento Essencial? Que, aliás, eu digo para as pessoas que o nome não é só Treinamento Essencial, é Treinamento Essencial, o manual definitivo da transformação no atendimento. Então, conta aí para a gente, o que é que te inspirou? Olha, a inspiração foi um momento quase de revolta, né? Eu costumo dizer que esse meu livro é um manifesto contra o mau atendimento, porque eu fui amealhando algumas histórias, né, de mau atendimento e eu olhava e dizia, mas isso é tão básico.
como é que a pessoa não se prepara para ter um atendimento de qualidade, né? Nos menores negócios, né? Tanto serviço como produto. E aí eu falei, poxa, Regina, volta a escrever, vai, escreve alguma coisa sobre treinamento que as pessoas estão precisando. Maravilha, maravilha. E, na verdade, é isso mesmo. Na nossa área específica de saúde, Regina, a gente tem infelizmente, né, essa má prática de atendimento feito pela metade. Muitas vezes pela sobrecarga de trabalho e de número de pessoas que nós temos que atender. Mas se a gente for olhar como deveria ser e como nós fazemos, muitos de nós, principalmente quando trabalham em locais de alta demanda, acabam fazendo um atendimento que deve ser esse que te deixou nervosa e que te inspirou a escrever o livro, que é o mau atendimento, né? E por que você acha que o atendimento hoje se tornou um diferencial competitivo, Regina? Olha, isso aqui é uma coisa que eu venho discutindo há muito tempo lá, né, com o meu pessoal do MBA. As empresas, elas vêm investindo muito no hardware, no software, né, mas elas não investem naquilo que é essencial, né, o chamado humanware, né, nas pessoas, tem que investir nas pessoas. Porque antigamente a prioridade era o produto ou o serviço, mas hoje os critérios emocionais são fundamentais. As pessoas querem se relacionar com marcas e não apenas com marcas bonitas, né, que tragam status, mas hoje com essa pegada ESG que a gente tem aí, né, voltada à globalização, ao social, ao meio ambiente, as pessoas valorizam muito a experiência. E aí entra o tempo de resposta e principalmente as pessoas querem se sentir únicas, né? 1.000 pessoas usando uma marca famosa ou milhares de pessoas consumindo um determinado refrigerante, marca de chocolate, mas elas querem ter uma experiência como se fosse única. Então, o que, que acontece? O cliente já chega armado de todo tipo de informação. Hoje o cliente já não vem buscar informação sobre o produto, porque ele vai se armando de informação para fazer o que ele acredita ser as melhores escolhas. Mas, para criar vínculo com a marca, é preciso que os valores da marca estejam alinhados com os valores daqueles que as representam, que no caso são os vendedores, os atendentes, os líderes, né, os gerentes. E isso, os valores, eles se traduzem num atendimento que tem que satisfazer esse cliente, porque ele já chega exigente, né? Você é assim, doutora, com as suas marcas? Sou. Eu faço exatamente isso que você disse. Eu carrego, eu me municio de uma série de coisas para poder. Aliás, para falar a verdade, eu acho que eu sou chata, porque eu me municio, mas eu chego para querer me contrapor ao que o outro vai dizer. Eu já chego, é como você disse, armada, mas não é armada para aprender, armada para ser bem atendida. Eu chego armada para brigar, né? É o outro lado que está errado, que é o lado do consumidor, né? Mas eu chego achando que vão tentar me enrolar, eu chego achando que não vão me atender direito, e infelizmente, muitas vezes, essa minha expectativa ela é encontrada. As pessoas realmente não me atendem como eu queria, e aí eu já mudo, né? Não vou dizer para você, mudo a marca, mas eu mudo o profissional. Eu já não volto para aquele. Eu lembro que uma vez eu fui atendida de um jeito que a pessoa dava uma risadinha cada vez que ela me fazia uma orientação, que era uma orientação difícil de ser seguida na área alimentar, e eu dizia que eu era bem programada e bem disciplinada e que eu iria seguir. E aí, sabe aquela risadinha de lado, que a boca vai para o canto e que você enxerga que ela está pensando, coitada, essa aí não vai fazer nada do que eu estou dizendo. Resultado, eu fui lá uma vez e mudei. Mudei. Não foi a marca, mas eu mudei o profissional, entendeu? Então eu também Pois sou meio assim como você disse mesmo. então, a maioria das pessoas é, viu, doutora? E aí a gente vai ver ao longo da nossa conversa, a gente não perde o cacuete de jornalista, vem para ser entrevistada, acaba entrevistando a entrevistadora. Mas é que você me deu recursos importantes para o que a gente vai conversar mais para frente. Você vai se identificar com um tipo de consumidor que você é e já falou também sobre essa importância, né, de você fazer uma leitura da linguagem não verbal, né? Dessa coisa do sorrir, né? Fazer um corpo meio de lado, meio jogado. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, né?
E então eu digo isso, o uso exagerado das plataformas digitais, né, dos bots, da automatização em massa, né, e nem sempre isso é um cartão de visita que representa eficiência, né? Isso vai irritando o consumidor. E se não houver o atendimento que a gente chama de omnicanal, que não é o multicanal, multicanal é você estar nas plataformas diversas, é você ter atendimento robotizado, atendimento humano, tal, isso é multicanal. Mas você tem que ter alguma plataforma, assim, algum recurso que junte isso tudo nesse atendimento omnicanal, que é quando você conversa com o robô e aí quando o atendente humano vai te recuperar, né, vai te recuperar em termos de atendimento e tal, ele já sabe todo aquele histórico, você não tem que repetir tudo de novo, isso aí é um inferno, né? Então essa integração omnicanal ela é muito importante. E aí os pequenos e médios empresários, eles têm no atendimento um diferencial que para eles é barato e é eficiente, é uma das mais valiosas maneiras de concorrer com os grandes, né? E aqueles que também querem se tornar uma autoridade no assunto, né? Não querem ser meros influenciadores, né? Mas querem investir no seu marketing pessoal, eu acredito que o treinamento é essencial, porque o bom atendimento ele é estratégico, né? Do ponto de vista da gestão da qualidade. Então, isso é muito importante, né? Com certeza. Estava lembrando aqui, enquanto você estava falando, desse negócio da pessoa estar tudo ali anotado para não ter que repetir, porque é um saco repetir mesmo, né? E eu estava me lembrando que, recentemente, teve um voo meu que foi cancelado por conta de nevasca. Ele foi cancelado e eu tinha comprado 8 assentos, porque era tudo pago. Eu tinha comprado 2 de ida com conexão para mim e para o meu marido, então eram 4, e na volta mais 4 para voltar. E pronto, foi cancelaram o voo. Cancelaram o voo e me deram um novo voo por conta do que eu já tinha pago. Mas esqueceram de me dar os bancos de volta, entendeu? E aí, olha, esse negócio de repetir, eu entrei no chat, do chat eu fui para o presencial, do presencial eu fui para uma outra gravação. Eu demorei 15 dias, sem exagero, para eu conseguir que eles entendessem que eles tinham que me pagar 8 assentos. Foi 15 dias de coisa assim maçante, sabe? De você chegar para um, ele fala, esse não é o meu setor, eu vou passar para fulano. Quando chegava no fulano, você tinha que começar a história do zero, não dava nem para aproveitar um pedaço. É isso mesmo que você disse, né? Então, por isso que na gestão da qualidade o atendimento é fundamental, é estratégico, porque ele visa a prevenção de não conformidades, né? E evita justamente esse retrabalho, que é cansativo para quem toma o atendimento e para quem faz, né? Então, o atendimento é visto hoje como um item de produtividade. E outra coisa importante, que isso é uma regra, é a regra número um do marketing, né? Fidelizar um cliente é muito mais barato, né, do que conquistar um novo cliente. Então, o bom atendimento, ele se refere à construção da reputação da marca. E isso é construído através de quem? Do próprio atendente, daquele que está lá embaixo na escala, né? A escala alimentar, que eu digo, né? Está lá embaixo, mas ele é a peça fundamental para que a sua empresa possa crescer e o seu atendimento possa ser diferenciado. Pronto. Eu queria chamar a atenção também dos nossos ouvintes, Regina, que a gente está falando muito em atendimento, em marca. Eu não quero que eles tenham a visão, vamos dizer, reducionista, de pensar que isso é válido para os profissionais que atuam no atendimento particular, no atendimento privado. Que isso aí, logicamente, é muito óbvio do que você está dizendo, que a pessoa teria que se preocupar com isso. Eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes para aquele que está vendendo a marca do SUS, entendeu? Exatamente. Enquanto eu estou no SUS, eu estou vendendo a marca do SUS. Então, eu tenho que fazer o meu cliente, o meu usuário, gostar do SUS, achar que o atendimento valeu a pena no SUS. E é esse compromisso que muitas vezes a gente esquece de pensar que, embora seja uma instituição do governo, cada um de nós é que faz essa instituição. E se você não faz o seu papel, automaticamente a instituição cai, não é não?
Muito importante essa sua observação. Acho que até acho que tinha apontado alguma coisa um pouco mais para frente, mas essa ideia de você ter, né, na ponta da língua a política, a missão, o slogan e os valores da empresa que você representa, ela é fundamental. E se você não se alinha com aqueles valores, dificilmente você vai fazer um bom trabalho, não é? Então, tanto faz que seja numa instituição particular renomada, tanto faz que seja numa instituição invejada, inclusive como é o SUS, né, por todos os países do mundo que gostariam de ter uma estruturação. Infelizmente, a estrutura nem sempre é boa, a estruturação é ótima. As estruturas às vezes deixam a desejar, mas que as pessoas de fato possam vestir a camisa da empresa, né? Então aqui a gente está falando parece que está falando para um público de empresário, mas estamos falando também para o profissional de saúde, né? Que trabalha numa grande, renomada instituição, numa pequena instituição, aqui em São Paulo mesmo. A gente tem hospitais, inclusive aqui na Zona Norte, né, onde eu nasci, cresci e tal, que eram muito mal falados. A pessoa fala, nossa, vai para lá, nossa, o convênio tem, o convênio, né, aquele hospital conveniado com esse plano que eu comprei, Deus me livre, nem compro o plano. Então você veja, né, a imagem da instituição está muito atrelada ao envolvimento do atendimento e o contrário também. O atendimento, se ele se torna desleixado porque ele não acredita na instituição, porque ele acha que aquilo lá é qualquer coisa, uma coisa leva a outra e quem acaba perdendo, além, é claro, dos próprios profissionais e das instituições, o mais atacado mesmo e o mais prejudicado é o cliente, né? E no caso de você, a gente chama de paciente. Não é? Paciente, usuário, cliente, a gente tem tanto nome, a gente tem passado por várias nomenclaturas, porque a gente quer sempre tirar a ideia do preconceito. Sim. Então, assim, que o cliente, o cliente quer dizer, o cliente e paciente é como se for, paciente principalmente, é como se fosse alguém que fosse passivo. Discussões que se tem hoje, né? Mas a gente sabe o que a gente quer dizer quando a gente fala cliente, usuário, paciente. Depende muito do contexto, do tamanho da empresa e do tipo de atendimento, né? Regina, fala um pouquinho para a gente. A gente falou tanto agora de decepções, né? Fala um pouquinho para a gente do papel específico da empatia no bom atendimento. A empatia é uma coisa que a gente discute muito lá em sala de aula, né? Porque a empatia, ela está intrinsecamente relacionada à escuta ativa. A pessoa tem que saber escutar, né? Eu dou uma aula lá que eu chamo de escutatório, um exercício, é bem uma aula. A pessoa não aprende a escutar, ela aprende muito a falar, né? E às vezes ela não tem uma técnica de escuta ativa para realmente ir formando um quadro o mais próximo possível da realidade ou da necessidade do outro, né? E então, cada cliente é único, né? Então é preciso você se colocar no lugar dele para entender o problema dele. Porém, muitas pessoas acreditam que ter empatia é você concordar com a situação do outro, e não é isso, é apenas compreender. Então, às vezes acontece uma atrocidade, né? Infelizmente, a gente vive num país aqui que há quadros e quadros de atrocidades, né? Criminais, por exemplo. Aí a pessoa fala, você fala mal do bandido, e ele fala, nossa, você precisa ter empatia. Não, empatia eu tenho. Eu entendo as origens dele, eu posso até entender o que motivou a ação dele, porém, eu não vou concordar com aquilo, porque está contra os meus valores, entendeu? Eu compreendo os valores dele, compreendo o que motivou. Nas empresas, eu vejo muitas queixas de gente que fala: a pessoa fez errado porque é uma empresa familiar e sempre foi assim, e se ela não obedecer esses critérios, ela corre o risco até de perder o emprego, né? Se ela quiser inovar e tal. Então, a pessoa tem empatia com aquele tipo de gestão antiga, porém, ela não precisa concordar, né? Então, empatia é isso aí, é você ver, ouvir e principalmente sentir como o outro sentiria naquela situação, né? E isso não significa que o cliente tem sempre razão, é um mito que a gente vai conversar sobre ele mais para frente, mas dentro do que o cliente sente como experiência, que hoje é a palavra-chave, né, do atendimento, a experiência em relação ao produto ou serviço ou à marca, né?
é preciso sempre compreender com empatia para buscar as melhores alternativas de solução, né? Isso é fundamental que seja compreendido. Empatia não é aceitar tudo, é só compreender, né? Eu não gosto muito no mundo empresarial, que eles usam agora um jargão, é a dor do cliente. Não, dor são vocês da saúde que cuidam. A gente cuida de problemas, sabe? Nós somos técnicos, nós temos que ter esse certo distanciamento técnico, sem, de qualquer maneira, perder de vista essa necessidade do cliente, né? E nos colocar no lugar dele para encontrar as melhores soluções. Afinal, todos somos clientes de todo mundo, né, Helena? Eu sou sua cliente, você é minha, e assim é o mundo dos negócios. Isso. E é interessante que você falou, é isso aí mesmo, a gente vai mudando, né? Os jargões vão mudando, né? Agora nós na área da saúde não tem mais assim um grupo de interessados naquilo, não, agora são atores. São os atores sociais, entendeu? Então, não é o nutricionista, o enfermeiro, o médico e o paciente, são os atores. Tudo bem que você batize com nomes mais atraentes e mais inclusivos, mas tem que estar claro na cabeça das pessoas o que é isso para cada um, né? Eu lembro Exatamente. que eu falei uma vez com uma senhorinha e ela tinha lido um negócio que falava do envolvimento dos atores, uma cliente, sabe? E ela falou assim, mas que novela? Eu não vi, entendeu? Aí eu fiquei olhando para ela assim, não, 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 isso aqui é um texto nosso, aqui do ambulatório. Mas por que atores? Quer dizer, até o usuário que é chamado de ator, se ele não estiver preparado para entender o que é ator, ele também não entende. É igual você com a dor do cliente. Depende, né, o que é dor. O que é dor na sua cabeça, o que é dor na cabeça dele, né? Quais são suas dores hoje? Eu não tenho dor. Mais ou Eles menos por criam, aí, né? eles criam uns eufemismos assim que eu acho que não fazem o menor sentido, né? E quando você não replica, né, esse modelo, eles falam, nossa, é que a pessoa é antiga. Não, não é porque eu sou antiga, é porque eu realmente não concordo com a história da dor. Eu acredito que a pessoa tem um problema que surgiu e nós somos profissionais técnicos para resolver problemas. Vocês, inclusive, só que no caso da área médica, realmente existem dores físicas, geralmente, né? E é claro, Verdade existe também. todo o processo de somatização dos problemas, mas aí já é outro campo muito diferenciado em relação a isso que a gente está chamando de dor do cliente. Nada. É, bem específico. E assim, uma coisa importantíssima que você falou, Regina, eu estava dando aula essa semana que passou de letramento em saúde, e um dos temas que eu dou na minha aula são as competências esperadas de profissionais que queiram trabalhar com um atendimento letrado em saúde. E dentre as competências, uma delas bastante presente em várias literaturas que abordam esse tema é a empatia, Exato. a necessidade de você desenvolver empatia nos atendimentos. E você falou uma coisa muito importante para nós todos, né? Não é concordar, é entender, né? É compreender. Isso foi muito, muito importante. É uma coisa que eu chamo nossos ouvintes para isso. A empatia é importantíssima, mas não é concordar com tudo, né? Não, não é. Ou aceitar tudo, né? Ou aceitar tudo. Absolutamente, não. E na questão específica, a gente tem, nosso podcast ele é direcionado para gestores também, né? Então, na visão assim da gestão da qualidade, por que que o bom atendimento é então considerado estratégico? Então, exatamente por isso, né? Porque ele busca prever as não conformidades, né? E evitar o retrabalho. O retrabalho na área médica ele pode até ser fatal, né, doutora? O erro médico ele pode ser fatal. Um erro de diagnóstico pode gerar tantas outras complicações, né, físicas, fisiológicas, que é diferente de uma empresa. Agora estou trabalhando muito com engenheiros de manutenção, né? E um erro na máquina ou uma parada de fábrica, que é assim, o pior dos cenários para eles, né? Mas muitas vezes não envolve vidas humanas, né? Envolve prejuízos materiais e tal.
E o atendimento ele precisa estar alinhado de fato para que a pessoa compreenda o seu verdadeiro papel dentro da instituição, como você falou, né? E dentro da própria clínica, né? Uma coisa é você ser atendido pela doutora Helena numa unidade do SUS, e outra coisa é você ser atendida pela doutora Helena na sua própria clínica. E por quê? Não porque o atendimento será diferente em termos de capacidade técnica, né? Mas, às vezes, como você falou, e a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente, questão de tempo, né? De produtividade, de fila, de um monte de coisa que faz com que você tenha que agilizar alguns processos, infelizmente, talvez até pular alguns processos. E isso é muito complicado. Então, é preciso saber, né, que nós, tendo essa bagagem e tendo esses valores, nós vamos ter que adequá-los nessa questão de contexto, né, de tempo, espaço. E nisso eu acho que a gestão da qualidade é muito boa, porque ela oferece várias técnicas, né, para você poder trabalhar com isso. A gente até vai falar um pouquinho sobre algumas delas. Até a prioridade, né? Uma das coisas que a gente discute em competências para o letramento em saúde é a própria prioridade. Quer dizer, se você vai ter que pular uma etapa ou pular uma atividade, sa saber escolher qual pular e qual manter é uma arte. Faz Exatamente. parte disso, é uma arte, né. Às É, vezes você opta por um corte de uma coisa que era fundamental e você não captou que era fundamental, né. exatamente. E, assim, né, na área técnica, vendo os engenheiros, eles têm falado muito sobre a inteligência artificial, e essa questão de treinar o robô, né, também é fundamental, porque eles falaram que algumas vezes já o robô paralisou alguma linha de produção porque achou que aquilo era inadmissível, mas o ser humano sabia que aquilo era superável. Então teve que treinar para o robô. Isso não pode, porém, nessas condições anormais de temperatura e pressão, aí pode, né? Vamos deixar essa inteligência bem doida. Coitados. Escuta, e aí você já começou falando sobre isso, né, mas como é que isso tudo se aplica então nesse atendimento que você falou médico, clínico, hospitalar? Pois é, você veja, né? O livro a gente tentou fazer de uma maneira bem abrangente. Qualquer profissional de qualquer área vai poder aplicar o que a gente está discutindo ali, né? E nós começamos de fato pela empatia, né? Tem que existir essa criação de laços através de um bom rapport. Rapport, as pessoas também confundem com empatia, mas não é. É uma palavra tão complexa em termos de definição que ela nem recebeu uma tradução adequada. Ela vem do francês e lá ela significa relação, mas é relação em andamento. Nós aqui nessa nossa conversa podemos estabelecer rapport, porque a coisa está fluindo. Agora, se não fluir, né, se for uma coisa que eu te mando uma mensagem, você manda também, aí não tem rapport. Aí complicou. Agora, a empatia, então, ela começa no rapport, né? Só acontece ao vivo, durante o ato da comunicação, e ela é ela precede praticamente a empatia, né? E aí você, tendo um bom rapport, você consegue é, atuar no campo da empatia de uma maneira muito mais solta, né? E o rapport, então, na questão presencial e até online, ele facilita a condução de um diagnóstico mais preciso, né? E você já tocou no ponto. Devido à escassez de tempo, né, muitas consultas elas são daquilo que o usuário fala, do tipo da consulta de corredor, né? O médico está indo, já está te passando a receita e já está dando tchau e dizendo, ó, pede esse exame e vai tomar esse remédio. Pronto. Então, o que acontece? Por uma questão de tempo, que é uma questão que eu discuti recentemente em outro grupo, o dia só tem 1.440 minutos. Não tem como a gente melhorar isso, né? Então, hoje o médico já não olha muito nos olhos do paciente, porque ele fica ocupado entre a tela do computador analisando os exames e o teclado, né, prescrevendo a medicação. E a anamnese, né, que vem do grego e quer dizer lembrança, memória, recordação, que teria que ser uma coisa ligada ao histórico médico do paciente, é algo que vem sendo prejudicado por esse novo modus operandi do atendimento clínico, especialmente o promovido pelas seguradoras de saúde, porque as seguradoras de saúde
ela tira, né, da gente, às vezes, um médico com quem a gente já está acostumado a passar, rompe o convênio com ele, né? Então, o que acontece? Mesmo dentro dos hospitais e clínicas da própria empresa, você às vezes não consegue manter o mesmo atendimento. Isso era fundamental, né? Médico de família, como era importante, né? Você vê na medicina chinesa, o exame dos olhos, da língua e do pulso do paciente são obrigatórios, né? E fundamentais, porque através disso eles observavam o funcionamento dos principais órgãos vitais, né? O fígado pelos olhos, o coração pela língua e os pulmões, né? Através da pulsação e tudo mais. E hoje não se toca no paciente nem de luvas, né? Então fica uma coisa complicadíssima. Então você vê que essa questão de empatia, rapport, que é a semente do bom atendimento, ela fica prejudicada também no atendimento médico, clínico e hospitalar. É, bastante, bastante. Eu tive já atendimentos conveniados, onde eu cheguei, conversei, falei das minhas dores, mas fui embora sem o examezinho. Aí tem hora que você fica assim, oh meu Deus, eu queria tanto que a pessoa tocasse em mim, puxasse meu olho para ver se está vermelho mesmo o suficiente, ou que fizesse qualquer, me disse assim, se eu apalpasse para ver se eu tinha nódulo no pescoço, sei lá, qualquer coisa, vai. Aí eu queria sentir o toque. E realmente o toque não existiu. Eu tive uma consulta que não foi tão longa, mas também não foi tão curta, mas não houve o exame. Isso é ruim, né? Você Você sai vê, inseguro. Você sai inseguro, não sai? você vê na ortopedia, né? Eu não tenho tanto problema de coluna, eu tenho problema mais de joelho e tenho problema, não sei porquê, me dá uma dor aqui na virilha, que não já falaram o que é da coluna, não sei o que, né? Mas ninguém chega e aperta e fala, é aqui que dói, para você dar aquele pulo e falar, ai, doutor. Outro dia, felizmente, eu estava com uma dor na lombar e eu fui ao pronto-socorro aqui da rede e a pessoa falou, apertou lá que eu uivei, né? Eu dei aquele salto na cadeira, eu falei, é aí. Ele falou, não, isso aqui não é ciático não, minha filha, não é com essas ideias, isso aqui é outra coisa e tal. E aí já fez a medicação correta, né? E eu saí de lá, tomei 3 injeções e saí de lá, sabe, feliz. Pode dar a picada porque eu quero entender o problema. Nesse caso É, era mas dor. mas é por aí mesmo, tá certo. E fala um pouquinho para a gente desse conceito de centrado no cliente. Como é que ele pode se aplicar, Regina? Isso aqui é uma coisa muito atual, né? A gente fala que o marketing ele vem desde os anos 50, tal, e é sempre a mesma coisa, não. Alguns conceitos realmente são novos e necessários, né? Essa questão do centrado no cliente, né, o customer centric, se baseia em colocar as necessidades do cliente no centro de todas as decisões, né? Desde o desenvolvimento do produto até o pós-venda, você tem que pensar no cliente, né? E para isso é muito importante você estar atento a um outro conceito relacionado que se chama a voz do cliente, né? E a voz do cliente procura responder algumas questões básicas, né? O que realmente importa para o nosso cliente, como nós podemos simplificar a vida do cliente, como podemos surpreendê-lo positivamente. Está muito na moda esse negócio de experiência, surpresa, tá. Não precisa ser nada exagerado, tá? Porque o simples é o que funciona bem, né? Aí a gente, quando fala sobre isso, conta aquela história do vendedor viajante que se hospedou numa pequena pousada, né, à noite, e aí ele foi surpreendido por itens extremamente simples, né? Um palito de fósforo, uma bala de menta, um cafezinho e um jornal. Como é que aconteceu isso? Depois do jantar, ele voltou para o quarto dele, era um quarto simples, mais limpo, tinha uma lareira e já tinha o palito de fósforo para ele acender o fogo. Pensou se não tivesse, o que adiantava ter a lareira? E se ele não fosse fumante, ele não ia ter o palito de fósforo. A bala de menta, né, para ele se divertir enquanto ele acendia a lareira, tá, fazer uma digestão, pá. No dia seguinte, ele foi surpreendido por um ruído que era uma cafeteira com timer já preparando o café dele para um horário adequado para que ele pudesse fazer o check-out, né? E por fim, ele foi também surpreendido com um jornal da sua preferência. Hoje em dia já não se usa mais o jornal, mas, né, para o contexto da história seria isso.
para que ele já pudesse tomar seu café, ler seu jornal e continuar a viagem de negócios dele de uma maneira adequada, né? Então, veja, é uma coisa muito simples o que funciona. É baseado na individualidade, né? Não é no dinheiro que você vai gastar com o cliente. São pequenos detalhes baseados em quê? Em observação, né? Em escuta ativa, escuta o que o cliente precisa. E na questão do pós-venda, né? A maneira mais eficaz de resolver um problema é você ter se prevenido já na venda, né? Então, não tem como você separar o pós-venda da venda. Se a venda é realizada a partir de uma ferramenta de gestão simples e muito eficaz, que é o PDCA, o bom pós-venda se conecta automaticamente à venda, né? O PDCA é aquele conceito bem simples. O P é de planejar, né? E aí você planeja a partir da voz do cliente. Você vai identificar onde o cliente está, né, no mapa da jornada dele, vai definir as necessidades, vai avaliar a possibilidade de melhoria, mas tem que ser tudo de forma realista, dá para você sonhar viajar na maionese, né? Então, a voz do cliente é importante porque contribui trazendo os problemas reais. Aí nós temos o D, do do, né, do fazer, do executar, e aí, nesse momento, as hipóteses são implementadas, testadas, e é o tempo do profissional colher os feedbacks. Pode ser por meio de formulários simples, né, tanto presencialmente ou online. E aí nós temos como um ótimo recurso as famosas pesquisas de satisfação. Aí você tem o C, que é o check, né, o checar, que é a hora da verdade, é quando você vai analisar friamente os resultados, e aí não é momento de buscar culpados, mas de reorganizar a estrutura do atendimento de acordo com os resultados negativos, né? Então, a checagem é o coração da pós-venda, né? Vai fornecer o material para que esses ajustes sejam feitos. E, por fim, você tem o A, do ACT, do agir, que é o momento de tomada de decisão, né? A pós-venda em ação. Você vai reestruturar o que for necessário, vai acatar aquilo que realmente não serviu, você vai jogar fora, vai tomar medidas emergenciais com clareza e vai criar soluções, né? Mesmo desviando para outros caminhos. Então, essa questão toda aí de usar o PDCA é um momento que requer sensibilidade em relação ao que deu errado, as reclamações, para, de fato, você poder criar um planejamento centrado no cliente muito fácil seguindo essas etapas. Essas ferramentas, elas são muito antigas, muito utilizadas e com um excelente resultado. Então, não tem por que nem trocar e nem ter medo de usar. São muito simples. Engraçado. E você sabe que na parte de fundamentação do letramento em saúde, é exatamente esse ciclo aí que é incentivado a gente adotar para poder fazer exatamente essas melhorias. E eu estava pensando aqui, Regina, pós-venda é muito frequente, já aconteceu com a minha mãe, já aconteceu com o meu marido, já aconteceu comigo mesma. É muito frequente você ter uma conduta, você recebe uma receita, mas se ela dá errado e você precisa que o profissional modifique, é um pós-venda horrível, porque daí não querem mais mexer, começa a tentar encontrar a culpa em você, não deu errado porque ele não conseguiu que fosse o melhor para você, mas deu errado porque você não seguiu como era para ser seguido, aí fica, como você disse, aquele checar para culpar. Né? Fica assim, não, me diz aqui, o que você fez mesmo? Para tentar encontrar uma vírgula, uma coisinha que possa dizer errou por causa disso. Então, é um pós-venda péssimo, né? A gente ficar cristalizado e não querer modificar a conduta, né? Infelizmente, o brasileiro ele tem essa cultura do buscar culpado, né? Uma cultura do coitadismo, eu sou o coitadinho, eu sou a vítima, a vitimização. Então, as pessoas não querem assumir responsabilidades. Primeiro de tudo, a pessoa tem que assumir responsabilidade pela sua escolha, né? O consumidor, no caso, cliente, paciente. Ele escolheu aquilo. Agora, dando errado, ele tem que ver, tem que contribuir para que o erro possa ser mitigado ou minimizado. Ele não pode simplesmente jogar, né, no colo do outro a total responsabilidade e não assumir uma parte, né, porque a primeira parte é a escolha. Eu costumo dizer para os meus alunos lá, você só é livre até o momento de escolher.
Quando você escolhe, você fica consignado àquela escolha até ter a oportunidade de fazer outra escolha. Claro, se você vai a um cabeleireiro e a pessoa pinta o cabelo de laranja lá, você queria um loiro acinzentado, saiu laranja, é bem mais fácil, né, de você corrigir. Também nem tanto, viu? O cabelo loiro dá trabalho. Mas algumas coisas são mais fáceis de corrigir. Agora, outras não, né? O procedimento médico fica mais difícil. Eu mesmo tive uma infelicidade aqui. Eu fui tirar uma manchinha aqui, né? Esses câncerzinhos de pele, e eles fizeram um remendo aqui horroroso, entendeu? E eu fiquei com aquela cicatriz lá, como é que chama aquela cicatriz que fica alta? Quiloide? Fiquei com um queloide assim à toa no meu colo, né? À toa, porque eu achei que foi um procedimento mal feito, né? Naturalmente não vou recorrer a uma cirurgia plástica por causa de um queloide pequeno. Mas, sabe, são coisas que a gente fica chateado, né? E no pós-venda não tem uma pessoa dizer, isso aí, né? Fica realmente devendo, aí a pessoa fica devendo. Porque às vezes o problema é da sua pele, da sua cicatrização, mas às vezes é porque o remédio é errado mesmo, né? E Porque eu assim tenho acontece muito com as harmonizações hoje. O pessoal também, perdeu o limite, tanto quem faz como quem recebe, perderam o limite das harmonizações. Você vê, às vezes, pessoas que, se você vê hoje e vê daqui 6 meses, ela está com outro rosto. Você convivendo com a pessoa, você não nota. Né? Você nota que está ficando melhor, está ficando sem ruga, está ficando mais as bochechas melhores, né? Some bigode chinês, some marionete, mas tem gente que trabalha de um jeito, a pedido mesmo do cliente, né? Que quando você vai ver esse cliente daqui 6 meses, a fisionomia, a chave da pessoa foi embora. Ela é outra pessoa. Pode estar bonita, sem ruga, mas é outra pessoa, não é mais a mesma, né? e Tem um pouco de exagero aí na harmonização, né? Em alguns casos. o pior, inclusive, que está permitindo uma certa clonagem, né? Eu já tenho umas 4 ou 5 artistas que eu vejo, ou influenciadores, que eu falo, mas essa é a Anitta. Não, não é a Anitta. É o padrão Anitta de qualidade. Eu falo, mas por que essa moça tem esse nome? Por que não chama logo Anitta, né? Porque é um padrão que acho que deu certo, que as pessoas curtiram, e todo mundo vai lá, copia e cola até uma própria afeição, né? Pois é impressionante esse mundo que vem. Muito, muito. Bom, e a questão da inteligência emocional, Regina? Qual é a importância dela para o bom atendimento? Bom, inteligência emocional, ela é fundamental para cada pessoa, né? Esse é um tema importantíssimo, porque a inteligência emocional, ela nasce no autoconhecimento. Se você não se conhecer, se você não admitir as suas falhas em relação à sua maneira de lidar com as emoções, fica bem difícil depois você tentar repassar essa digamos, tecnologia emocional para as outras pessoas, né? E aí você tem que reconhecer quais são os seus pontos fracos e fortes em relação ao lidar com as emoções e fazer do limão a limonada, né? Porque quando a gente trabalha com inteligência emocional, eu parto do princípio daquelas duas forças antagônicas, né, que preservam a sua vida. É o medo, que você foge para preservar a sua vida diante de um obstáculo, ou a raiva, que faz com que você enfrente o obstáculo, né? Que nem a história bíblica lá do Davi, que pegou uma funda lá, ele era pequenininho, tacou, acertou na testa do gigante lá, porque ele foi impulsionado por esse instinto que seria de raiva, né? Então, o instinto do medo, ele abafa, faz você recuar. O outro explode, faz você avançar. E quem se conhece bem e busca agir de maneira equilibrada a partir das suas fraquezas em relação às emoções, vive assim sob um estado intenso, né, de autoexame, né? Essa pessoa ela sabe examinar o outro com mais propriedade. Porque se você não reconhece em si as emoções, como é que você vai reconhecer a emoção que o outro está sentindo? É muito complicado, né? Então, estudar os tipos de emoção, esse estudo é fundamental, né? Para o bom atendimento. As pessoas precisam investir demais em treinamentos em que você possa identificar perfis emocionais dos seus colaboradores, dos seus clientes, das lideranças, né? E as lideranças, essencialmente, precisam saber alocar talentos adequadamente. Você veja, eu sou uma pessoa que eu sou impulsionada pela raiva. Desde criança eu era uma pessoa assim mais explosiva, né?
quebrar o brinquedo, sapatear em cima, tal, mas o meu pai, ele soube me educar, ele falava, isso aí não faz bem para você. E eu aprendi a usar essa raiva na maneira de me impulsionar para frente, né? Reconheci, recolhi, abracei e falei, olha, a raiva ela é boa nesse aspecto, então vamos por ali. E uma coisa importante é você saber nomear as emoções, né? Porque as emoções elas não são puras, como essas duas que eu falei, raiva e medo. Eu tenho uma amiga que ela tem uma raiva que foi sublimada porque ela era menina, isso não pode fazer, isso fica feio. Então o que ela fez? Ela transformou a raiva dela em tristeza. Então tudo que ela usa a palavra mágoa. Ela fala sempre, esse aqui fez uma coisa e fiquei magoada. Nossa, essa palavra não faz parte do meu repertório. Eu não lembro nunca de ter ficado magoada com ninguém. Eu fico pé da vida, né? Quero estrangular alguém, mas eu Não vai ficar magoado. não fico magoadinha. E ela fica, mas você vê, tudo é, né, modelo de mundo, às vezes é a sublimação da natureza, da pessoa, às vezes é um incentivo exacerbado, né? Se meu pai tivesse, tá certo aí, vai chutando a lata, né? Eu podia ter me tornado aí uma serial killer. Mas, na verdade, como ele soube dizer que aquilo não era bom para mim, beleza, né? Então, inteligência emocional ela é importante para tudo. E ela começa na pessoa. A pessoa precisa se conhecer. Você aí que não se conhece, meu querido profissional de saúde, faça uma terapia, leia mais. Você vai se entender melhor e vai atuar na vida com mais leveza. Sim, inclusive, a gente tem um tema dentro do letramento em saúde, que é a organização letrada em saúde, e aí a gente fala dos atributos para você ter uma organização letrada em saúde. Um dos atributos é exatamente esse que você disse, ter uma liderança adequada. E lá é detalhado que a liderança adequada é aquela que, além de assumir preponderância, ela conhece, como você disse, ela conhece as emoções dela mesma e das pessoas que estão ali, dos colaboradores, para poder exatamente, vamos dizer, dimensionar as atividades que vão ser feitas, né? Exatamente, alocar talentos é um dos melhores atributos do líder. Aquele que sabe, esse aqui, né, ele é tímido, então eu vou colocar ele ali. Esse aqui é ousado, eu vou colocar ele ali. Porque se você inverte essa equação, nada dá certo, viu? Você quer pegar o tímido lá e fazer ele chefe disso, chefe daquilo, líder disso, líder daquilo, e ele não vai conseguir, né? Ele pode ser ótimo numa outra coisa, né? Como Exato, você disse, alocar adequadamente, né? muito bem, é isso aí. Muito bom. E por que você acha que os profissionais hoje, então, precisam ser assim multidisciplinares? Eles precisam ser multidisciplinares, talvez eu até usasse hoje, numa revisão do livro, transdisciplinares, né? Eles precisam estar em várias atividades que todas elas, umas combinadas às outras, proporcionem um bom resultado, né? Começa com esse conhecimento mínimo de tecnologia que todo ser humano tem que ter, né? Você, eu, nós aqui, as atrevidas que lançamos podcast na pandemia, né, doutora? Loucura aquilo lá, a gente não sabia nem apertar o botão, vamos gravar o negócio aqui. Então, isso aí, esse desafio da tecnologia é o primeiro, né? E além da tecnologia, você precisa conhecer as rotinas do seu próprio trabalho, né? E esse trabalho hoje já envolve uma estrutura multidisciplinar. Pensa só nesse aspecto que eu estou focando de branding, né, de marca. Você tem que entender de venda, você tem que entender de marketing, você tem que entender de psicologia do consumidor, você tem que entender de usabilidade do produto, o fluxo do produto dentro da empresa, como é que ocorrem as trocas, como é que ocorre a devolução. Coisa mais chata é você chegar para um vendedor e falar, não deu certo esse produto, e agora, né? Aí ele fala, espera aí que eu vou te passar para alguém. Não, ele não precisa realizar a troca, mas ele pode dizer, olha, é fácil, eu posso devolver o seu dinheiro ou eu posso dar um jeito de você colocar no correio, receber, mandar alguém retirar. Quer dizer, isso ele tem que saber. Não é ele que vai sentar no computador e vai fazer isso, mas ele tem que saber. Né? Isso é Uhum. fundamental. Então, a política, a missão e os valores têm que estar alinhados com essa questão multidisciplinar. A pessoa precisa saber todos esses pontos na ponta da língua se ele quiser representar uma empresa. E se ele for dono da empresa, mais ainda. Né? Ter isso muito claro na cabeça dele. Muito claro. E nós vamos acabar falando um pouco disso mais quando a gente for falar no próximo episódio, que vai ser sobre treinamento, né? Sim,
Regina, estamos indo para o final. A minha última pergunta para você hoje é para você falar um pouquinho mais, né, em relação ao seu livro, né? Os 5 mitos e verdades que você fala sobre atendimento. Isso aqui é importante colocar, porque a gente tem algumas ideias erradas, né, sobre Sua Majestade o cliente, né? Bem, primeiro mito é que para atender bem, basta você ser simpático. Não. Eu vejo muitos treinamentos equivocados em que a pessoa, você entra numa loja, a pessoa já quer saber seu nome, já quer saber, né, seus filhos, casados, solteiros, sabe? Esse negócio eu acho extremamente invasivo, desagradável e falso, né? Gera muito artificial. A outra história do como é que eu posso te ajudar, extremamente artificial. Você precisa analisar os canais representacionais do cliente, significa como é que o cliente atua no mundo. Às vezes ele é mais visual, ele vai mais pelas coisas que ele vê, às vezes ele é mais auditivo, pelas coisas que ele escuta, e às vezes ele é mais sinestésico, pelo como ele sente o ambiente, né? Na hora do treinamento, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses canais que são muito importantes. Então, você não pode adotar protocolos automatizados. Não basta sorrir e ser, digamos assim, humilde, né, no sentido de quase humilhação, está lá puxando o saco do cliente, que não é o que resolve. O segundo é o mais controvertido, né? O mito número 2 é o cliente tem sempre razão. Opa! O cliente pode, por exemplo, não entender como é o procedimento ou a política da empresa, né? E aí ele não tem razão, foi ele que não entendeu como é que se faz para fazer a troca de mercadoria. Ele não leu, né, a política de troca, por exemplo. Né? E aí o atendente, a obrigação dele é educar e orientar com clareza e sensibilidade o cliente para que ele possa recuperar a razão dele no sentido de consciência, né? Sua razão no sentido de consciência. Muitas vezes, vale aqui aquele recurso de solicitar a intermediação de um terceiro, né? Chama o dono, chama o supervisor, chama um outro colega. É uma ótima estratégia quando o cliente não tem razão e quer ter. O mito número 3 diz respeito a uma coisa também que é muito chata. O atendimento é responsabilidade exclusiva do balcão ou da linha de frente, né? Não, o atendimento é uma responsabilidade coletiva, né? Imagina assim, num centro de vacinação, a logística falha, né? E a pessoa foi convocada para ir lá se vacinar e não tem vacina, né? Ou então falta um enfermeiro habilitado para fazer isso. A gente tem visto isso de monte na televisão, né? O pessoal vai lá, se irrita com o atendente do balcão e aí ele quer quebrar tudo, ele quer bater no médico, já chegaram a agredir profissionais de saúde, né? Então, se vê, aí não é uma responsabilidade coletiva. Tem que estar todo mundo no seu posto, tem que estar tudo funcionando, porque não é só quem vende ou quem atende, é coletiva essa responsabilidade. O mito número 4 diz que a tecnologia vai acabar com o atendimento humano, mas não sei se um dia, mas por agora a tendência é não, porque reclamações complexas, necessidades específicas vão exigir a presença humana. Por mais que a máquina fique dizendo para você que você aperta aqui, aperta ali para recuperar suas passagens, né, doutor? Vai chegar uma hora que vai ter que vir o Zé Bedeu te explicar mesmo, porque senão a coisa não vai dar. E o mito número 5 é de que pequenas empresas não conseguem competir em atendimento com grandes marcas, né? Então, aí você vê, no caso da saúde, nós temos profissionais liberais versus estruturas de grandes clínicas ou hospitais. Não é verdade. Os pequenos podem ser mais ágeis, eles podem ter um treinamento melhor, eles podem ter um atendimento mais personalizado, mais centrado no cliente, né? E isso garante resultados melhores, né? Então, é importantíssimo desconstruir todos esses mitos para melhorar o atendimento. E a gente vê muito isso, é uma coisa que na área da saúde, eu estou até com uma aluna agora fazendo o mestrado dela, ela está fazendo a dissertação dela na área de ouvidoria. E ela está, exatamente, essas queixas, ela está querendo transformar a maneira como as queixas são recebidas. Ela está querendo fazer 2 coisas. Vou mandar ela até escutar nossos episódios, porque ela está querendo fazer 2 coisas. A primeira, ela está querendo diminuir a quantidade de queixas que vem.
Isso só vai com um bom treinamento, né? Sim. Mas fora isso, ela quer decidir também o que fazer de uma maneira mais efetiva, né, e que satisfaça o cliente do hospital, no caso dela é um hospital, com as condutas que ela toma a partir da queixa que ela recebe. Então, é uma coisa importantíssima. O papel da ouvidoria para nós da saúde não é para a gente pensar no judicial. A gente pensa muito na ouvidoria com coisas que vão para a justiça, mas não. A ouvidoria é um balcão de queixas, né? De elogios também, mas poucos elogios. Ela mesma fez um levantamento com as manifestações que ela recebeu onde ela trabalha, muito mais mesmo queixas do que elogios. Então, significa que há necessidade de uma melhoria, né? E ela tem que se preparar para o próximo passo, que é a questão do compliance, né? Que nada mais é do que uma ouvidoria interna, né? E muitas vezes não, geralmente ela é anônima, né? Então, eu acho que ela desenvolvendo essa parte do balcão de reclamações, ela vai estar muito preparada para orientar depois as pessoas na questão do compliance, viu? Que hoje é obrigatório, né, nas empresas. Então, Isso. poxa, um trabalho interessantíssimo dela. Eu estou muito entusiasmada com o trabalho dela e ela também. Ela não esperava enveredar pelo letramento em saúde, ela estava querendo apenas fazer um guia digital para os profissionais que atuam lá. Eu falei, não, minha filha, vamos dirigir isso aqui tudinho para o letramento em saúde, que a chance que a gente tem que dê certo e que as pessoas gostem e entendam e abracem é a gente fazer um guia letrado em saúde. Vai ficar muito bom e é muito necessário, né? Quanto mais a gente puder educar as pessoas, porque é o que eu digo, informação não é conhecimento. Hoje em dia elas são bombardeadas com um monte de informações e não sabem filtrar e combinar de maneira a gerar um conhecimento útil para elas, né? A utilização Isso. delas próprias. Então, esses manuais e a questão do letramento eu considero assim fundamental. Regina, muitíssimo bom. Podíamos ficar aqui, mas eu não quero adiantar o próximo episódio. Você estará conosco de novo. Queria saber só se tem alguma coisa ainda que você precise acrescentar ou se por hoje nós esgotamos o tema. Eu acho que por hoje está suficiente, porque a gente vai ter oportunidade, né, do próximo episódio de discutir mais algumas coisas. E lá, se faltar alguma coisinha, a gente apresenta então no segundo episódio, né? De novo, eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar com os profissionais de saúde e eu fico muito feliz em poder expandir, né, esse conhecimento que foi inspirado nesse pessoal da tecnologia, lá, os meus aluninhos, né, queridos engenheiros, tecnólogos, mas como a gente viu, né, meio que nem aquele remédio para calo de camelô, né, serve para tudo, serve para verruga, dor de barriga, dor de cabeça, ingerindo é uma coisa e passando é outra. Realmente, o nosso trabalho como especialista em comunicação, a gente pensa nessa abrangência, né? Claro que tem que ter um princípio, né? Um público para quem você fala, um público-alvo, mas dá para expandir para muitas áreas, realmente. Obrigadíssimo, Regina. Tô muito contente com a conversa de hoje e muito expectante com a próxima. Convido todos os nossos ouvintes para estarem aqui curtindo o próximo episódio. Até lá, então, Regina. Até lá, muito obrigada.